A paz do Senhor Jesus, irmãos, tudo bem? Nós estamos estudando esse terceiro trimestre e nesse terceiro trimestre nós estamos aprendendo sobre os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. E nessa semana, agora, no domingo, nós estudamos a primeira lição, que é as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo, e o texto áureo foi 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, que diz assim: Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. O terceiro tópico desta lição está nos dizendo dessa forma: as esferas do ataque, a esfera religiosa. É importante tratarmos aqui nas esferas que esse ataque ocorre. Em primeiro lugar, o apóstolo mostra que ele acontece na esfera religiosa. Acontece, portanto, na esfera da igreja. Isso fica claro quando Paulo diz que apostatarão alguns da fé. A apostasia, ela é algo que o apóstolo Paulo já estava prevendo, visando algo, espiritualmente, é óbvio. Ele já estava visando isso futuramente. A Bíblia diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. E ele está dizendo que nos últimos dias apostatarão alguns da fé. Observa que ele não disse que a igreja iria se apostatar da fé. A palavra apostatar quer dizer abandonar, largar, deixar. Na nossa linguagem, para melhor compreensão, desviar. Sair do princípio, sair do propósito. Observe que a igreja do Senhor, ela é inabalável. Nada pode parar a igreja. Nada pode destruir a igreja. A igreja, ela foi chamada para permanecer de pé. Jesus Cristo falou desse jeito: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão abertas contra ela. A igreja tem poder e autoridade dada pelo Senhor Jesus Cristo para vencer todas as batalhas espirituais e permanecer de pé. Nada pode parar a igreja. Porém, alguns membros do ministério, ou seja, alguns membros da igreja, alguns membros do corpo de Cristo, não suportarão e sucumbirão à desistência, à morte espiritual. O diabo ele tem sido muito feroz contra os ataques contra a igreja, e esse ataque ele está vindo com muita sutileza, sabe? E a sutileza que o inimigo tem atacado a igreja tem sido muito observada, mas a impressão que dá é que a igreja está se acostumando com o ataque da igreja. E nós não podemos deixar que isso aconteça. Nós, como igreja de Cristo, devemos lutar pelo que Cristo estabeleceu sobre a igreja. E o que Cristo estabeleceu sobre a igreja é a purificação, é a santidade. Santidade em primeiro lugar. Eu e você, como igreja de Cristo, fomos separados, consagrados para ministrar a verdade do Senhor, que é o Evangelho. Nós não fomos chamados para viver as coisas do mundo. Nós não somos chamados para presenciar os erros que o mundo promove e ficarmos de boca calada. A igreja é chamada de protestante. A igreja é chamada de militante. E nós não somos chamados de protestante só por nomenclatura. Nós somos chamados de protestante porque devemos protestar contra as coisas erradas que acontecem tanto dentro das igrejas como fora delas. A igreja tem um papel principal no mundo. E qual é o papel da igreja? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Agora entenda isso. O nosso papel é pregar o evangelho. O que quer dizer a palavra evangelho? A palavra evangelho significa boas novas, anunciar o ano aceitável, um tempo novo.
Amém? Quando a Bíblia manda a gente pregar o Evangelho, é mostrar que Deus tem uma novidade de vida para essas pessoas, que eles podem viver essa novidade de vida. Jesus Cristo nos chamou para isso. Jesus Cristo não quer que nós pegamos o mundo e trazemos para dentro da igreja. Jesus Cristo não quer que nós praticamos as coisas do mundo e dentro da igreja. O que Jesus Cristo quer é que nós pegamos a igreja e levemos para o mundo. Amém? Você já observou que a palavra igreja vem do grego eclésia? E a palavra eclésia quer dizer tirados, arrancados de dentro para fora. A igreja foi arrancada de dentro do mundo para fora dele. Nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos ao mundo. E o diabo tem sido muito sutil nos nossos tempos. O que ele tem feito? Ele tem mudado a estratégia. Ele não está desviando o crente e lançando para fora da igreja. O diabo está desviando o crente e mantendo ele lá dentro, infiltrado nos ministérios. O diabo tem mantido pastores desviados, líderes desviados, membros desviados dentro da igreja. São membros que estão tomando santas ceias, são membros que estão envolvidos nos trabalhos do Senhor, mas que não oram mais, que não jejuam mais, que não subam no montes mais, não leem mais a Bíblia, não buscam mais o Senhor. E essas pessoas são armas que o diabo utiliza para poder atacar a igreja do Senhor. Observe, irmãos, pessoas têm se destacado na obra do Senhor, tendo vindo uma vida de santidade, uma vida viva com Cristo, amém? Mas o diabo tem as suas formas de implantar o joio no meio da igreja, na casa do Senhor. O diabo ele é muito sutil e o ataque do diabo ele é severo para destruir as igrejas de Cristo. E nós não podemos deixar com que isso aconteça, porque sutileza, olha só, a palavra sutileza é um adjetivo que qualifica uma pessoa ou algo delicado, maligno, meigo, né? Algo delicado, meigo, suave. Trata-se de um comportamento um comportamento hábil, perspicaz, que revela certa inteligência de espírito. Esse adjetivo qualifica determinados comportamentos tanto para o bem quanto para o mal. E nós devemos entender, irmãos, que não é porque o diabo é inimigo, não é porque o diabo é o principal atacante da igreja, aquele que ataca contra a igreja, o inimigo, vamos dizer assim, né? O principal inimigo da igreja, que ele vai trazer ideias ruins. É claro que não. O diabo, irmãos, ele chegou até Eva e ele mostrou um pensamento óbvio. E qual foi o pensamento? No dia em que você comer do fruto, você vai ser semelhante a Deus, conhecedor do bem e do mal. Isso era ruim, irmãos? O homem sempre lutou para poder ter inteligência, sabedoria, conhecimento além do que ele já tinha. Ter conhecimento, ter sabedoria e inteligência nunca foi demais, nunca foi ruim. Mas o que estava por trás da conversa do diabo era uma realidade de querer com que Eva caísse, saísse do projeto original que Deus planejou para o homem. E isso é o que o diabo quer. O diabo está querendo arrancar a igreja do projeto original. Ele vem atacando ele vem pisando com sapatinho de algodão. Ele vem disfarçado de ovelha, mas na verdade ele é um lobo devorador. A Bíblia diz assim: vigiai, pois, e estais sóbrios. Porque o diabo, a palavra diabo quer dizer aquele que veio contra, aquele que é inimigo. A palavra diabo no grego quer dizer inimigo. E ele é o inimigo da igreja. Amém? Ele é literalmente o inimigo da igreja. A Bíblia diz assim: vigiai, pois, estais sóbrios, porque o diabo, vosso adversário, anda bramindo como leão, procurando a quem possa tragar. E ele está rodeando os casamentos, ele está rodeando os ministérios, ele está rodeando a liderança, ele está rodeando os membros. Para quê? Para poder fazer com que ele caia, com que ele se desvirtue, com que ele saia do projeto original. Somos nós que não devemos deixar isso acontecer. Amém? Tome muito cuidado, porque os ataques do diabo é sutil. E às vezes parece ser uma coisa pequena, parece ser algo que não tem nada a ver. Porém, o nada a ver
tem acabado com muitos ministérios. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo.